Poucos sentimentos são tão angustiantes quanto o da orfandade. Senso de abandono, solidão, desamparo. Jesus, ao anunciar a sua partida, ele percebe a inquietação dos seus discípulos. E nesse contexto ele faz uma das promessas mais amorosas, que é: não vos deixarei órfãos. No programa de hoje vamos estudar a promessa do Espírito Santo e vamos entender esse contexto em que os discípulos estavam vivendo e a promessa gloriosa da presença constante do Espírito Santo agindo no meio da igreja. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos ao programa Palavras da Verdade, mais uma semana para, juntamente com você, estudarmos a Palavra de Deus, na continuidade do tema que estamos estudando, nesta série de programas sobre o Verbo que se fez carne, uma análise, uma visão da vida, ministério e ensinos de Jesus na perspectiva do apóstolo João, o apóstolo do amor. Hoje nós chegamos ao capítulo de número 14, ainda na sequência, já estudamos no programa anterior sobre o capítulo 14, onde Jesus consola os seus discípulos quando ele vai falar acerca da sua partida, dizendo para que eles não ficassem com o seu coração turbado, e revelou-se ali como aquilo que ele não apenas é mas ele é o. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tivemos ali no programa anterior sobre uma perspectiva sobre esta afirmativa de Jesus, sobre esta revelação muito profunda. E no programa de hoje ainda teremos algumas porções do capítulo 14 do Evangelho de João, mas veremos a respeito da promessa do Espírito Santo. Nesse contexto também, onde os discípulos estavam tristes pela partida de Jesus, porque Jesus estava indo para a cruz, para a morte, e sabia-se que a partir dali os discípulos entrariam num momento de dificuldade, de tristezas, e como nós vamos ver que aconteceu de fato, onde eles, inclusive no capítulo 20 de João, 20 e 21, vai falar que eles voltaram a pescar. A Bíblia diz que Pedro e demais discípulos voltaram à pesca. Eles estavam tristes, eles estavam angustiados. Jesus aqui estava prevendo para que eles estivessem tranquilos de que eles não estariam só. Mas essa presença não seria apenas uma presença de momento, mas seria uma presença para todo sempre, até que os planos divinos do Senhor se concretizassem. E aí nós temos a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo que nós vamos ver aqui não é uma força, não é uma ideia, não é uma ação, mas é uma pessoa. É a pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus, ele faz parte da Trindade divina. Hoje nós temos o texto áureo que está no capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 21, onde diz: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Na verdade prática nos diz que a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Como você viu, nós temos aqui uma porção do capítulo 20 do Evangelho de João. E nós vamos ver aqui algumas porções no Evangelho de João, onde está ocorrendo a promessa do Espírito Santo. E nós vemos que essas promessas, as falas de Jesus relacionadas ao Espírito Santo, destacada aqui pelo pastor Elienay Cabral, que é o escritor da revista das lições da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2025, foi selecionado João 14, 16 a 18, versículo 26. João capítulo 16, versículos 7 e 8 e também o 13, e João capítulo 20, versículo 21 e 22. Bom, Jair, tema de hoje, a promessa do Espírito Santo. Vamos ver aqui que Jesus garantiu que enviaria o Consolador e que os seus discípulos não estariam abandonados. O que nós podemos comentar, irmão Jair? Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex, a paz do Senhor, nossos irmãos.
Nessa lição que nós estamos estudando nesse dia, na lição de número 10, a promessa do Espírito Santo, então nós continuamos com os discursos do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que ocorreram então na ceia, durante a última ceia instituída pelo Senhor Jesus Cristo, em que ele vai instituir também, juntamente ali, a nova aliança, o novo concerto, o novo testamento no sangue do Senhor Jesus. E nós verificamos nas últimas duas lições os discursos que foram referentes a um discurso um ensinamento de humildade, de serviço cristão e de humildade, em que Jesus lava os pés dos discípulos, e depois nós vimos ainda o ensinamento que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós vamos ver, então, Jesus, ele continua ensinando seus discípulos e trazendo um ensinamento sobre o Espírito Santo. E nessa lição nós vamos ver a importância do Espírito Santo na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Jesus sabia que estava se aproximando a hora da sua crucificação e ele conforta, então, não somente seus discípulos, mas também os seus seguidores, garantindo que eles não estariam desamparados, porque receberiam o Espírito Santo como consolador e guia. E nessa lição nós vamos analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus Cristo no Evangelho de João, e que o Espírito Santo habita nos discípulos, e vamos evidenciar a ação, o poder transformador da descida do Espírito Santo, ou seja, estabelecer vendo que Jesus, ele promove ali, ele estabelece a conversão em relação ao que o Espírito Santo age em relação ao pecado, o juízo e a justiça, e vamos ver, estabelecer uma ligação dessa visão do nascer de novo, do Espírito da promessa, e também o poder capacitador do Espírito Santo sobre a vida dos seguidores do Senhor Jesus Cristo, vendo isso também no livro de Atos, como também está escrito nas epístolas de Lucas, ou seja, nos escritos evangelistas de Lucas. Você está no programa Palavras da Verdade, hoje estudando então capítulo 14 de João, capítulo 16, capítulo 20, porções do Evangelho de João, onde nós estaremos vendo, na perspectiva de João, a promessa do Espírito Santo para a Igreja do Senhor. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos que a ação do Espírito Santo ele era episódica, ela era seletiva, não era sempre, não era uma habitação, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento e a promessa de Jesus Cristo acerca do Espírito Santo que viria, nós vamos ver que esta é uma promessa de habitação permanente. E aí nós vamos ver que o povo de Deus vai se tornar a habitação do Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vemos que os símbolos, a representação da habitação de Deus era o tabernáculo. E agora, no Novo Testamento, com a promessa da habitação do Espírito Santo, a igreja é o templo do Espírito Santo, o crente é o templo do Espírito Santo, a igreja é a habitação deste Espírito que habita e que estará com a igreja. Irmão Jair, um tema maravilhoso, onde traz uma porção daquilo que nós estudamos na teologia, que é a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E no Evangelho de João, o Espírito Santo foi muito forte e diversas vezes Jesus declarou tanto as ações do Espírito Santo, como também a sua promessa relacionada ao Espírito Santo. Vemos Jesus falando sobre aquele que crer nele, rios de água viva fluiriam do seu ventre, no capítulo 7 do Evangelho de João. Vimos o Senhor Jesus falando para Nicodemos sobre nascer de novo, sabemos ali que é uma clara obra do Espírito Santo, e também temos as promessas de Jesus com relação ao futuro da igreja, tendo em vista de que Jesus se aproximava da sua morte, da sua cruz e ressurreição e ascensão ao céu. E Jesus deixou claro que isso tudo precisava acontecer para que este Espírito Santo viesse. O que nós podemos comentar sobre o tópico, irmão Jair, sobre a promessa do Pai? Nós temos então, nesse tópico, falando sobre a promessa do Pai, nós vamos ver
que Jesus Cristo, ele fala em João, no capítulo 14, que ele vos dará outro Consolador. Então, Jesus está se referindo a Deus Pai. E nós vemos, então, já todo o Antigo Testamento, ele trazendo promessas que estão intimamente ligadas com o novo concerto, o Novo Testamento, a nova aliança de Jesus Cristo no sangue do Senhor Jesus Cristo, e também dentro dessa expectativa da vinda do Messias que o Antigo Testamento traz para nós. E nós vemos também, ainda falando do Antigo Testamento, sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento como um poder criador manifestado já em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, e também nós vemos que o Antigo Testamento manifesta no Salmo 104, versículo de número 30, ele vai mostrar que o Espírito Santo também é um poder não somente criador, mas renovador de toda a criação, e também ele vem capacitar especificamente pessoas, indivíduos para atividades. Ele vai capacitar juízes, reis, profetas e artesãos. Nós vemos isso no Antigo Testamento. E essa ação no Antigo Testamento, ela é seletiva e ela é temporária, como nós vemos no ministério de Sansão, de Saul e de Davi. E também verificamos um desejo de permanência, de que o Espírito Santo permaneça sempre com eles, expressa no Salmo 51, versículo 11, pelo rei Davi, em que diz: não me repulses a tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, já havendo aqui um desejo de permanência, de que o Espírito Santo ele venha permanecer para sempre na vida ou no interior da pessoa. E nós temos promessas gloriosas no Antigo Testamento manifestada por Deus através dos profetas. Claro que a mais conhecida está no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28 e até o versículo 32, em que é repetido por Pedro no livro de Atos, no capítulo de número 2, versículo de número 17. E também o profeta Isaías, também falando, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel também, ele manifesta a promessa ali do Espírito Santo em Ezequiel 36, versículo 26, em que diz: também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Então, falando aqui, ligado à vinda do Espírito Santo, ligado também a uma nova aliança em que Jesus Cristo traria. E falando ainda de profetas, nós vamos ver o profeta Isaías falando várias vezes, em vários momentos no seu livro, falando a respeito da vinda do Espírito Santo e ligando essas profecias, relacionando essas profecias sobre Jesus Cristo e relacionando essas profecias sobre Jesus Cristo o Espírito Santo. E aí nós vemos, por exemplo, em Isaías 42, versículo 1, que Isaías cita que ali, eis aqui o meu servo, e Deus falando, pus o meu Espírito sobre ele. E a consumação, Jesus também, utilizando o livro de Isaías, lá em Lucas, no capítulo 4, Jesus ele vai falar que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele fala, Jesus está falando da declaração da unção para proclamar o Evangelho, ou seja, as boas novas. E isso nós vemos a promessa de Deus no Antigo Testamento. E Jesus, ele vai afirmar de novo essas promessas no Novo Testamento, nos Evangelhos, e nós vemos isso, as promessas do Espírito Santo sendo renovadas, sendo estabelecidas, sendo ampliadas já no Novo Testamento através do ministério de João Batista, que ele anuncia o Messias, quando ele verifica e anuncia o Messias, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também anuncia que João Batista batizava com água, com arrependimento, mas aquele que vem após ele é maior do que ele e que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E durante o ministério de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, o ministério dele é apresentado como cheio do Espírito Santo, como eu referi, Lucas capítulo 4, Jesus se referindo lá ao cumprimento da profecia de Isaías 61,
Jesus também, um ministério guiado pelo Espírito Santo, em Lucas também, no capítulo 4, versículo de número 14, e o ministério de Jesus, e Jesus que ele age no poder do Espírito Santo. Então, nós vemos o cumprimento das profecias messiânicas ligadas sobre o poder do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo. E nos evangelhos, Jesus, ele reafirma as promessas em Lucas, no capítulo 11, versículo de número 13, dizendo assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar bons dons aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, nós vemos que o Espírito Santo ele vem como um presente de Deus, e Jesus vem reafirmando as promessas de Deus para a humanidade, para o ser humano. E nós aqui, no nosso primeiro tópico, em que apresenta a promessa do Pai, Jesus enviando o Consolador, esse Consolador é o Espírito Santo, e Jesus afirma que habita convosco e estará em vós. E nós também verificamos que quando ele chegar, no momento que ele chegar, ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça, apresentando então aqui a ação de convencimento do Espírito Santo em relação ao pecado, e também mostrando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós verificamos que esse cumprimento dessas promessas estabelecidas em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, elas vêm sendo manifestadas aqui no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14, em que João está descrevendo aqueles discursos de despedidas do Senhor Jesus Cristo que ocorreram, como eu me referi, durante a ceia do Senhor. Nós vamos entender aqui que Jesus está falando do Consolador, que vai ser alguém, que a palavra Consolador, ela quer dizer Paráclitos, que quer dizer alguém chamado para ajudar, encorajar, interceder por outra pessoa. Ou seja, Jesus está enviando outro Consolador, outro da mesma espécie, outro da mesma essência, da mesma categoria que Jesus Cristo. Enquanto Jesus está com seus apóstolos, seus discípulos, ele é o Consolador. Mas agora Jesus vai ser tirado, ele vai ser crucificado, e aí Jesus vai enviar um outro da mesma espécie que estará como um amigo que desempenha o papel de advogado, um amigo que desempenha como um consultor especial, e essa expressão outro Consolador vai ser digna, e ela é digna do Espírito Santo como uma pessoa. Outro faz a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, mostrando assim, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade. E nós vemos que Jesus também faz uma promessa. Lá no capítulo 14, versículo 18, Jesus diz que não vos deixarei órfãos. E aí nós temos então, mostrando aqui João, que é um escritor, nós vemos nas epístolas, na primeira, na segunda epístola e na terceira epístola de João, que ele escreve e ele trata aos destinatários das suas epístolas, ele chama de filhinhos. E João aqui ele se refere também a Jesus Cristo, porque João, como seguidor, como discípulo de Jesus, ele vai usar o vocabulário de Jesus Cristo. E Jesus aqui utiliza a palavra filhinho, chamando os seus apóstolos, seus discípulos, em João capítulo 13, versículo 33, chamando os apóstolos de filhinhos, mostrando assim uma relação pessoal de Jesus com seus apóstolos, com seus discípulos, seus seguidores, mostrando então que como um pai amoroso, ele não deixaria órfão, ele enviaria então um outro Consolador, não deixaria os filhinhos dele desamparados, desprotegidos, desprezados, e sim enviaria para eles o outro Consolador, e como nos referimos aqui, é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós.
Em João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, nós vemos o Espírito Santo como o ajudador, como o consolador, como o paráclito que Jesus, e também que como mestre. Nós lemos assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, que é o paráclito, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Outro consolador, conforme já me referi, Jesus, ele é o primeiro paráclito, ele é o primeiro ajudador, advogado, consolador. E o Espírito Santo, da mesma espécie, da mesma essência, ele será, ou já é, né, o outro consolador como Jesus, que é divino, que é pessoal, e com a função de ajudar. E a promessa aqui de Jesus, que é a presença permanente. Ele vai mostrar que o Espírito Santo veio para sempre, para estar para sempre habitando conosco. O Espírito da verdade também enfatiza aqui o papel de guiar o povo à verdade, especialmente sobre a verdade de Jesus Cristo. E habitará convosco, estará com vós, mostra uma transição da presença externa que ocorria no Antigo Testamento ou com eles durante o ministério de Jesus, com eles os discípulos, para a presença interna habitando neles após a descida do Espírito Santo, após aqui Jesus ser glorificado conforme a promessa que está ali em João 7, em que João manifesta que rios de água fluirão, Jesus falando que rios de água fluirão do seu ventre, e João explica que é a promessa do Espírito Santo que havia de vir, mas que ainda não veio porque Jesus Cristo não havia sido glorificado. E nós vamos ver que Jesus ele é glorificado após a sua ressurreição. E mais adiante nós vamos ver Jesus exaltado, e aí ele envia o batismo do Espírito Santo. Mas a exaltação é diferente da glorificação, porque a exaltação é quando Jesus ele sobe aos céus, ele está à destra do Pai, e ele envia então a promessa de Deus, a promessa do batismo no Espírito Santo. Em João, no capítulo 14, versículo 26, Jesus continua se referindo ao Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará e em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então nós vemos, inicialmente falei aqui da função de ajudador do Espírito Santo, e agora nós vamos ver uma função didática do Espírito Santo, uma função de mestre, em que esse mestre estará internamente nos discípulos e fazendo com que perseverando, preservando o ensino de Jesus Cristo, o ensino para que o ensino de Jesus seja lembrado com precisão e compreendido em profundidade, fundamentado na pregação apostólica e também na formação do Antigo Testamento. E isso nós vemos uma missão, então, do Espírito Santo, que ela é cristocêntrica. Cristocêntrica porque lá em João, no capítulo 16 e versículo 14, vai mostrar que o Espírito, ele glorifica a Cristo, ele vem glorificar a Senhor Jesus Cristo e também dar testemunha do Senhor Jesus Cristo. E então nós verificamos e vemos aí que o Espírito Santo, ele vem sim interligado com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele faz as promessas, ele retoma as promessas do Pai, que virá, de onde virá o Consolador, o ajudador e também aquele que vai ensinar e aquele que vai habitar juntamente conosco para todo o sempre. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre a promessa do Espírito Santo. Se você não inscreveu-se ainda no canal, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe a sua curtida. Dessa forma, esse programa chega a maior número de pessoas que podem também ser abençoadas pela Palavra de Deus, que é o objetivo aqui, estudarmos a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Vimos então no tópico primeiro sobre a promessa do Pai, onde nós tratamos aqui de ver, irmão Jair comentando sobre Jesus enviará o Consolador, também sobre o Consolador em si, e a promessa de Jesus
que não vos deixarei órfãos. E aqui, quando Jesus está falando sobre o outro Consolador, como já mencionado, o outro aqui não indica alguém diferente, mas alguém da mesma natureza, ou seja, dando a ideia de que aquele que viria, o Consolador, ele não seria alguém que traria algo diferente daquilo que Jesus já era no meio dos seus discípulos, que era o próprio Deus que estava andando com os homens, e agora, com a vinda do Consolador, esse Deus, ele não apenas andaria com os homens, mas agora habitaria nele. E uma das promessas, e um aspecto glorioso dessa promessa de Jesus é acerca da presença permanente do Espírito Santo, a perpetuidade deste Espírito com a Igreja do Senhor. Diferente, como o irmão Jair já mencionamos no início, que no Antigo Testamento ela acontecia às vezes trazendo uma capacitação, trazendo uma habilitação para um desempenho de uma função daquilo que Deus desejava naquele momento, mas agora, no Novo Testamento, o que Jesus está prometendo é uma promessa de habitação, onde o Espírito Santo viria, e agora veríamos então o período em que o responsável por revelar aos homens acerca da sua pecaminosidade, acerca da justiça de Deus e do juízo que virá para aqueles que não se submeterem ao Evangelho de Jesus Cristo e se renderem a Cristo como, a reconhecerem a Cristo como seu Salvador. Então, esta é a obra do Espírito Santo e é isso que o Espírito Santo está fazendo nos nossos dias. E no ponto 3, nós vimos sobre a promessa de Jesus, que ele fala no capítulo 14 de João, versículo 18, não vos deixarei órfãos. E aqui indica uma presença contínua e certa. Quando Jesus fala que não vai deixar órfãos, Jesus está dizendo que os discípulos poderiam confiar, ter a certeza, ter a convicção de que eles teriam a presença dele juntamente com os seus discípulos durante a sua caminhada, a sua vida. Jesus estava dizendo que ele iria, mas a presença dele continuaria com eles. Por isso que, como já comentamos, a presença do Espírito Santo hoje torna algo tão profundo, tão real, a manifestação de Deus que foi Jesus Cristo encarnado. Agora, o Deus habita em nós. Às vezes nós não vemos, nós muitas vezes podemos até dizer, não sinto Deus, mas nós temos essa promessa de que Ele está presente conosco. E a igreja precisa compreender isso de forma muito profunda, porque se não é o Espírito Santo, então tudo na igreja é morta, porque a obra da vivificação é feita pelo Espírito Santo através da sua palavra. Que promessa gloriosa e que presença que tem sido o fundamental para que a igreja esteja atuante até o presente século que nós estamos vivendo. Passou por períodos de dificuldade, de apostasias profundas, mas o Espírito Santo sempre manteve os remanescentes, sempre esteve operando, e a igreja, ela não para porque o Espírito Santo é o que atua nela. Porque este Espírito veio como uma promessa cumprida pelo Senhor, que disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Bom, Jair, tópico 2, nós temos a respeito do Espírito Santo habitando nos discípulos. E nós temos o episódio após a ressurreição de Jesus, lá no capítulo 20 do Evangelho de João. Vemos no capítulo 20 Jesus aparecendo aos seus discípulos, e naquele momento em que os discípulos estavam angustiados, estavam com medo, estavam trancados dentro a portas fechadas, o Senhor Jesus aparece para eles, diz, paz seja convosco, e vai acontecer ali esse momento glorioso em que Jesus vai assoprar sobre os seus discípulos, dizendo a eles que recebessem o Espírito Santo.
Nós precisamos, irmão Jair, explicar para o nosso ouvinte o que significa esse momento, esse episódio e essa fala de Jesus acerca de ele assoprar e afirmar que os seus discípulos recebessem o Espírito Santo, irmão Jair. Então, no capítulo 20 do Evangelho de João, nós vamos ver a concretização da promessa que Jesus fez aos seus discípulos de que estaria convosco para sempre, que o Espírito Santo estaria com os discípulos para todo sempre. E nós vemos aqui que o contexto em que ocorre o capítulo 20 já não é mais o contexto da ceia do Senhor. Nesse contexto aqui, Jesus Cristo, ele já foi morto, ele já se passaram os 3 dias, Jesus já havia ressuscitado e o seu corpo já havia sido glorificado. Então, nós relembramos aqui a promessa que Jesus falou e que João nos ensinou no seu evangelho lá no capítulo 7. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E João explica que ele está falando, que Jesus está falando ali no capítulo 7, que está se referindo ao Espírito Santo que ainda não havia sido dado, porque Jesus Cristo não havia sido glorificado. E no contexto, então, diferente agora do capítulo 7 para o capítulo 20, Jesus já tem o seu corpo glorificado. E agora nós vemos o cumprimento dessa promessa em que Jesus vai soprar sobre os seus discípulos e vai declarar para eles, recebeis o Espírito Santo. E aqui assoprar sobre os discípulos tem o mesmo contexto, o mesmo significado utilizado lá na profecia de Ezequiel, no capítulo 37 do seu livro, do Antigo Testamento, do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, em que Ezequiel profetiza sobre o vale de ossos secos e naquele contexto ele vai estar mostrando que assoprar sobre os mortos lá em Ezequiel 37 e assoprar sobre os mortos para que vivam. E isso nós vemos agora a expressão presente em João, no capítulo 20, versículo 22, que o Espírito Santo soprado, ele vem para trazer uma nova vida, indicando assim a perspectiva da regeneração dos discípulos do Senhor Jesus Cristo como uma obra ocorrida antes do dia de Pentecostes. Esse episódio, então, retratado por João no capítulo 20, que João escreve que Jesus disse, recebei o Espírito Santo, essa expressão está surgindo como consequência direta da menção que Jesus soprou sobre eles, indicando assim que o Espírito Santo passa a habitar os discípulos desde aquele momento específico. Então nós vemos aí a ação regeneradora, o nascer de novo promovido pelo Espírito Santo na vida dos discípulos através da presença do Espírito Santo. E isso ocorre com todas as pessoas que aceitam Jesus. No momento de aceitar Jesus, ao ver a conversão, a pessoa vai nascer de novo, adquirindo agora uma natureza espiritual juntamente com a natureza já que a pessoa tem, que é a natureza humana, ou seja, a natureza carnal. Ela passa a ter a natureza espiritual, o Espírito Santo habitando naquele corpo, naquela pessoa. E nós vemos que nesse episódio do capítulo 20, os discípulos tornam-se, então, uma nova criação completamente regenerada. As coisas velhas ficam para trás e eles são feitos uma nova criatura em Cristo Jesus, sendo agora governados, habitados, dirigidos e também vivificados pelo Espírito Santo. E nós verificamos também que posteriormente vai ocorrer o Pentecostes, no dia de Pentecostes, como uma obra distinta e capacitadora do Espírito Santo para que os discípulos venham pregar o Evangelho, começando por Jerusalém e indo até os confins da terra, como descrito em Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando sobre a promessa do Espírito Santo, na perspectiva do apóstolo João. Chegamos no capítulo 20, onde nós temos
o momento, então, em que Jesus, após ressuscitado, encontra-se com seus discípulos que estão a portas fechadas e ele vai assoprar sobre eles e dizer aos seus discípulos: recebei o Espírito Santo, indicando ali uma obra de criação do Espírito Santo que estava sendo gerada nos discípulos naquele momento. Conforme o irmão Jair ainda já mencionou, o sopro do capítulo 20 não é o mesmo episódio, não é o batismo no Espírito Santo que ocorre em Atos capítulo 2, conforme nós veremos daqui a pouco. O capítulo 20 de Gênesis, nós vemos então a obra da criação de uma nova natureza espiritual na vida dos discípulos e a habitação do Espírito Santo na vida deles naquele momento. Porém, aquilo que vai acontecer em Atos dos Apóstolos será um revestimento, uma capacitação para uma obra que a igreja vai desempenhar. Quando nós olhamos sobre o Espírito Santo, nós vamos ver na Bíblia Sagrada diversos nomes relacionados ao Espírito Santo. Nós vamos ver ele como o Espírito da verdade, conforme o irmão Jair já mencionou, e Jesus declarou que este Espírito ele viria e ele ensinaria os seus discípulos a lembrarem também daqueles ensinos de Jesus. Quando ele vier, o Consolador, que o Pai vos enviar, ele dará testemunho de mim, disse o Senhor Jesus. Vemos que o Espírito Santo ele também é o Espírito Santo de santidade, é o Espírito Santo que produz no crente a santidade. Ele é aquele que produz no crente a transformação de um estado de morte para a vida, como também é chamado Espírito de vida. A Bíblia Sagrada nos diz, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, conforme Paulo fala na carta aos Romanos. O Espírito também, ele é o Espírito de adoção, uma clara referência ao que Jesus disse, não vos deixarei órfãos, e Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 15, pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba Pai. Temos o Espírito Santo sendo apresentado como o Espírito da graça, temos o Espírito sendo apresentado como o Espírito da glória, temos o Espírito Santo apresentado como o Espírito eterno. Então nós vemos aqui no capítulo 20 que o Espírito Santo e a sua manifestação neste momento e a sua obra era a obra e a manifestação de tornar vivo aqueles discípulos que foram ensinados por Jesus, que seguiam a Jesus, que reconheceram Jesus como o seu Salvador. Agora, o Jesus ressuscitado sopra sobre eles o Espírito Santo, e esse Jesus ressuscitado, ele agora toma o aspecto do Criador, e como Criador ele vai gerar essa nova natureza nos seus discípulos, essa natureza espiritual, que é assim que acontece em todo cristão. Uma das obras do Espírito Santo é a obra da regeneração. A obra da capacitação nós veremos agora no próximo tópico, onde nós estudaremos sobre a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Veremos que em Atos capítulo 2 houve a descida do Espírito Santo e essa descida trouxe algo relacionado à habilitação da igreja para que a igreja desempenhe o papel de anunciar o Evangelho de Jesus. Irmão Jair, tópico 3º, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Vamos ver aqui então que a promessa do Pai também tem a ver não apenas com a obra da habitação, não apenas com a obra da regeneração, mas, como já falei, a obra do Espírito Santo ela é muito ampla, e cada aspecto apresentado na Bíblia Sagrada acerca do Espírito Santo mostra a sua atuação, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o espírito de adoção, enfim. Mas no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós temos ali, irmão Jair, a promessa do Pai que tem a ver com o derramamento do Espírito Santo para capacitar e para permanecer atuando na igreja até a volta de Jesus. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico?
nós vamos verificar que a promessa do Pai no dia de Pentecostes, ela é o cumprimento da promessa, uma experiência distinta de João capítulo 20. E até agora nós verificamos que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele agiu na criação, ele age na preservação e renovação da criação, e que no Antigo Testamento ele habitava momentaneamente e temporariamente nas pessoas, nos indivíduos, para uma ação, para uma missão específica. E que Deus, no Antigo Testamento, prometeu o Espírito Santo ligado à promessa do Messias que viria. E nos Evangelhos, então, nós vemos o cumprimento dessas promessas de Deus, e também nós vemos as promessas sendo renovadas pelo Senhor Jesus Cristo, e como o irmão Alex falou, também elas são ampliadas. Não somente renovadas, mas também são ampliadas, porque nós vemos aí o cumprimento, então, das promessas, Jesus fazendo promessas ampliadas, e nós vimos também o cumprimento dessas promessas. No capítulo 20 do Evangelho de João, nós vemos então o cumprimento dessas promessas, sendo onde o Espírito Santo passa a habitar nos discípulos de Jesus Cristo, nos seus seguidores, a partir do ato ali que Jesus realiza, soprando sobre os seus discípulos e dizendo para eles: recebei o Espírito Santo. Agora, nós vamos ver em Atos, no capítulo 2, uma experiência distinta com a promessa de poder, uma promessa para o cumprimento da obra evangelizadora da missão que Jesus tem dado para a sua igreja. E, inicialmente, nós verificamos que Lucas ele vai escrever no seu Evangelho, capítulo 24, e versículo de número 49, ele diz: e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Lá em João 20, Jesus está dizendo que eles estão recebendo o Espírito Santo. Os discípulos estão recebendo o Espírito Santo como a regeneração, o novo nascimento, recebendo uma natureza espiritual, uma nova criatura em Cristo Jesus. E agora, em Lucas, Jesus já ressuscitado, com o corpo glorificado, ele está na iminência de ir para o Pai, de retornar ao Pai, de retornar para o céu, e com isso ele vai fazer uma nova promessa, restabelecer essa promessa, ampliar essa promessa do Espírito Santo, mas agora com poder regenerador. E nós verificamos que em Atos, no capítulo 1, essa promessa ela vem de novo ser retificada pelo evangelista Lucas, que escreve o livro de Atos. Em Atos 1, no capítulo 4, versículo 5, Jesus diz assim: não vos aparteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai que de mim ouvistes, disse Jesus. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus falando isso, capítulo 1, verso 5 do livro de Atos. Então, Jesus, após a sua ressurreição, ele permanece na terra, aparecendo e desaparecendo, falando várias vezes com seus discípulos durante 40 dias. E Jesus está agora na iminência de ascender, de subir aos céus, e Jesus, então, ele deixa essa regulamentação aqui para os seus discípulos, para eles permanecerem em Jerusalém, porque ali vão ser batizados com o Espírito Santo, com o poder que ele especifica, e dentro de poucos dias. E nós vemos que esses poucos dias se cumprem, então, no dia de Pentecostes. E Jesus ainda reforça essa promessa no capítulo 1, versículo 8, que vai dizer, do livro de Atos, que vai dizer: mas recebereis a virtude. Virtude, que significa poder, dinamis, do original grego, que significa poder, força. Vocês receberão virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então, lá em Lucas capítulo 24, versículo
49, Jesus está dizendo que virá do alto ao revestimento de poder. E agora, em Atos, capítulo 1, verso 8, ele diz que há de vir sobre vós, mostrando que vem do alto, ainda continua vindo do alto, reforçando, retificando aqui, aliás, ratificando que a promessa vem dos céus, vem do alto para a vida dos discípulos, mostrando assim a ênfase de que a promessa é o cumprimento da promessa do Pai. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Jesus mostrando para que vem o poder, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Aonde? Ele vai mostrar a extensão tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em toda a Samaria e até aos confins da terra. Então, a extensão dessa promessa, ela viria, então, para uma dimensão mundial, para todas as pessoas, para serem testemunhas, todos os discípulos serem testemunhas de Jesus Cristo e, assim, cumprir a missão evangelizadora do Senhor Jesus Cristo. E se cumpre, a palavra vai dizer em Atos, no capítulo de número 2, que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Alguns comentaristas, alguns teólogos dizem que o momento em que isso ocorre é no final do dia de Pentecostes, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, terminando o dia de Pentecostes, mas também há entendimento de que, chegado o dia de Pentecostes, ocorre esse momento em que o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos. A promessa de Jesus Cristo feita em Atos, capítulo 1, versículo 4, 5 e agora versículo 8, ela se cumpre já no capítulo 2 do livro de Atos, que fala que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, que são 50 dias após a Páscoa, ou seja, no versículo 4 do capítulo 1 de Atos, Jesus está dizendo que não muitos dias após a sua ascensão, eles receberiam então o batismo com o Espírito Santo. Aproximadamente 10 dias, não mais do que isso, os discípulos, eles recebem então ali a visita do Espírito Santo, a visita não, mas a habitação permanente com força de poder, com poder para evangelizar, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E Atos 2, ele diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, a palavra de repente, que vai mostrar que a promessa se cumpre no momento em que talvez os discípulos estavam ali descansados, desapercebidos, mas esperando a promessa de Deus, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Ocorre então esse acontecimento extraordinário, esse acontecimento até mesmo impactante ali do derramamento do Espírito Santo. E vai dizer a palavra do Senhor, que veio do céu, como Jesus havia dito, que virá do alto, veio do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso e que encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo que pousavam sobre cada um deles. E a palavra aqui, ela ressalta que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, é necessário aqui haver algumas situações. Primeiro, a pessoa, ela recebe a graça de Deus sobre a sua vida, e ela se manifesta como? Através de uma graça que vem trazer com que a pessoa aceite o convencimento do Espírito Santo sobre a situação de pecador, a situação de necessidade de ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo, pela morte do Senhor Jesus Cristo, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ocorrida ali na cruz. Então, essa é uma ação que o Espírito Santo age para que as pessoas venham se converter ao Senhor Jesus, nascer de novo, e depois, nesse momento, ocorre a visitação do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo no crente, a pessoa passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e ela deve perseverar nos ensinos dos apóstolos, nos ensinamentos que o Espírito Santo vai ministrando no interior da pessoa através da palavra de Deus,
para que ela venha, então, receber a promessa do Pai de ser batizada no Espírito Santo e, assim, receber poder para evangelizar, para pregar a palavra, para anunciar a palavra e como sinal evidente de que houve o batismo do Espírito Santo, o livro de Atos e também as epístolas, como o apóstolo Paulo ressalta que ele falava em outras línguas, muito mais do que os coríntios, por exemplo, falar em outras línguas agora que são línguas especiais, que são línguas do céu, e como evidência inicial de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, ali em Pentecostes eles também falaram em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. E essa promessa do Espírito Santo, ela tem uma extensão universal, porque Pedro ele vai explicar sobre essa promessa, que é o cumprimento de Joel, da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, e vai dizer que essa promessa é para aqueles que estão ali, para os vossos filhos e para todos aqueles que ouvirem a palavra do Senhor e para todos aqueles que se sujeitarem o seu coração de ouvir e entender a palavra do Senhor. E aí sim, essa promessa tem uma extensão universal, capacitadora para cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos isso sendo cumprido hoje, que a igreja saiu de Jerusalém, lá há praticamente 2000 anos, ela chega em toda a Judéia, ela vai para Samaria, através de Filipe, um dos 7 diáconos ali de Atos de número 6, ela chega até o mundo antigo, ali através do ministério do apóstolo Paulo, nas viagens missionárias, que Paulo sai da região da Palestina, e Paulo vai então na região que hoje é a Turquia, e chega a palavra do Senhor chega também na Europa, através da Grécia, chegando até em Roma, chegando na Espanha, e assim se expande por toda a terra, cumprindo aqui Atos, o capítulo 1, verso de número 8, em que seria um testemunho em Jerusalém, em Judéia, toda a Judéia, Samaria, os confins da terra. E hoje nós vemos que essa promessa alcançou também a cidade de Juí, a cidade em que você habita, a nossa vida atual, durante aí, depois de 2000 anos dessa promessa, isso vem se renovando a cada momento, novas e novas pessoas são convertidas ao Evangelho e novas pessoas são revestidas do poder do Espírito Santo para fazer o ID, cumprir, evangelizar, pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, e muitas vidas sendo salvas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre a promessa do Espírito Santo. Vimos então o cumprimento desse derramamento do poder do Espírito Santo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, algo que Jesus havia mencionado, que ele cumpriria essa promessa, ficar em Jerusalém e até que do alto sejais revestidos de poder. E vemos então no Atos capítulo 2, versículo 4, dizendo: e todos foram cheios do Espírito Santo. Nós vimos ali então que o Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que estavam ali, iniciando então um novo tempo na história da humanidade e na história da igreja. Inclusive podemos considerar este evento como o evento inaugural da Igreja do Senhor Jesus. E esta promessa do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo feita pelo Pai, se cumpre de forma visível, com um poder visível e trazendo o seu aspecto transformador. E nós vamos ver que as transformações acontecem tanto no individual como também na comunidade da igreja naqueles dias. Quando olhamos no individual, vemos o Pedro, que era medroso, negador. Depois ele se torna um homem corajoso e pregador da palavra do Senhor. E vemos ali que o medo foi vencido pelo poder da habitação e da convicção que o Espírito Santo transmitiu para aquele apóstolo. De forma que ele agora já não ficava mais no oculto, não ficava mais negando, mas agora ele proclama aquilo que ele crê sobre Jesus Cristo. Vemos então o aspecto capacitador e transformador do Espírito Santo. Vemos também isso acontecendo com relação à igreja no geral.
ou seja, a transformação que veio trazer uma mudança na igreja daqueles dias que estava se formando, ou seja, um grupo de pessoas que estavam amedrontados, estavam com medo e não tinham nenhuma vida neles num sentido de desejo de transmitir a palavra do Senhor. Quando nós olhamos, vemos que o efeito do Espírito Santo na vida da igreja foi tão grande que vai influenciar na unidade deles, no ensino, na oração, na forma como eles vão conviver uns com os outros através das partilhas. Eles vão ter tudo de forma unânime, eles vão estar unânimes em todos os aspectos daquela igreja que se forma, que se inaugura, melhor dizendo, e que agora vai evangelizar aos quatro cantos da terra, aos confins da terra, conforme Jesus havia dito a ele. Com isso, nós vamos perceber que o crente, a igreja, só pode ser eficaz, só pode ser alguém que produza de fato frutos quando está cheia do Espírito Santo. E vemos que, se não fosse o Pentecostes, não teríamos uma igreja com a abrangência global que nós temos, pois, afinal de contas, quem deu essa capacidade para a igreja foi o derramamento do Espírito Santo, porque a promessa do Espírito Santo da descida dele não era uma coisa vaga, mas trazia algo profundo, poderoso e que veio trazer capacitação, habilitação ao crente. Habilitou o crente para ser santo a partir da regeneração, capacitou os crentes para testemunhar e também transforma para a glória de Cristo, pois nós somos cada dia trabalhado, transformado à estatura de varão perfeito, conforme Cristo, que é o nosso modelo. O programa Palavras da Verdade, chegando ao final. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Irmão Jair, chegamos então ao final do tema de hoje, a promessa do Espírito Santo, feita por Jesus. Vimos uma visão acerca do Antigo Testamento, no ministério de Jesus, nas promessas que Jesus fez, e chegamos à conclusão comentando acerca da descida do Espírito Santo no Pentecoste, trazendo uma capacitação poderosa para a igreja do Senhor. O que nós podemos comentar, irmão Jair, encerrando o assunto de hoje? Nosso coração, nossa alma fica muito alegre, muito feliz, se regozija no Senhor Jesus Cristo por ver que a palavra de Deus ela vem se cumprindo. Os evangelhos agora, eles mostram a realidade iminente garantida pela palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, sobre a vinda de uma pessoa divina, o Espírito Santo, que que daria continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo, que habitaria em seus seguidores através de, como nós explicamos na nossa lição, de um novo nascimento, do sopro do Senhor Jesus Cristo, da regeneração da obra do Espírito Santo, que é aquele que convence o homem, o mundo, do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que faz esse momento, essa obra regeneradora na vida dos seguidores do Senhor Jesus Cristo, e também o Espírito Santo viria como um poder que vem para capacitar aqueles que foram regenerados para uma missão global evangelizadora, anunciando a palavra do Senhor Jesus e também guiando em toda a verdade, porque aqueles que são regenerados, aqueles que recebem o Espírito Santo, eles passam a ser guiados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e não mais por desígnios humanos, por pensamento humano, por sonhos, por visões ou coisas que não provêm do Espírito Santo, mas sim são guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade. E o cumprimento dramático dessa promessa de recebimento do poder, nós vimos ocorrendo historicamente, numa perspectiva histórica, no livro de Atos. Ocorreu de fato, e nós vemos teologicamente e biblicamente isso ocorrendo na vida de cada pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo e que segue os ensinos do Senhor Jesus através da condução do Espírito Santo. Nós vemos então
que no livro de Atos, capítulo 2, ocorre enfaticamente no dia de Pentecostes. Ali a igreja do Senhor Jesus Cristo é inaugurada sobre a poderosa unção do Espírito Santo prometido. E nós vemos que isso está disponível para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, e você também é convidado a fazer parte desse poder que está disponível para todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu apresento aqui as minhas despedidas, e que foi um privilégio e também uma grande responsabilidade de estar aqui estudando a palavra do Senhor, e que vá tudo bem na tua vida, que tenha saúde, que o Senhor venha abençoar a tua família, a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre a promessa do Espírito Santo. Estudamos que o Espírito Santo ele é uma promessa desde o Antigo Testamento, onde atuava de forma pontual, de forma específica, mas agora, no Novo Testamento, temos ele como a promessa cumprida através da habitação e da operação no seio da igreja, no meio da igreja do Senhor. Embora o Espírito Santo seja essa pessoa de igualdade entre as demais pessoas da Trindade, embora sabemos que o Espírito Santo ele é o agente que opera hoje no meio da igreja, ainda assim, em torno do Espírito Santo existe muitos erros de interpretação, muitos pensamentos errados, reduzindo o Espírito Santo a uma força, a uma atividade subjetiva, e muitos desconhecem sobre a real operação e quem é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele não é uma força impessoal, o Espírito Santo ele não é alguém inferior, subordinado dentro da Trindade Divina, ele não é alguém que um poder ou uma força manipuladora, conforme muitas vezes no meio religioso se utiliza, mas ele é aquele agente que trabalha tanto como aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele trabalha como advogado, ele trabalha como juiz, ele trabalha também como profeta, pois ele anuncia as obras futuras acerca do plano divino da eternidade. No programa de hoje vimos então que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é Deus, e ele é o próprio Deus habitando no crente, habitando na igreja. Então, se você está se sentindo sozinho, você não pode se sentir sozinho, pois você tem o Consolador, você tem uma esperança, e esta esperança está baseada de que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele vive e ele vai voltar. E deixou o seu Espírito Santo para que você seja sustentado, para que você seja ajudado, para que mesmo às vezes quando você não sabe nem orar, como disse o apóstolo Paulo, o Espírito do Senhor intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes desconhecemos os propósitos de Deus, não sabemos orar às vezes de acordo com o plano de Deus. O Espírito Santo, ele nos ajuda intercedendo por nós. Se você ainda não recebeu essa presença do Espírito Santo, você precisa entregar a sua vida a Jesus hoje e entregar-se completamente ao Senhor, e o Espírito Santo virá e fará em você morada. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo, pois este é a capacitação para você ser uma testemunha viva do Senhor entre os seus familiares, entre o seu trabalho, na sua escola, onde quer que você vá, o Espírito Santo estará te capacitando. Que Deus abençoe você, agradecemos por você estar conosco e nos vemos no próximo programa, onde estudaremos a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, e até o próximo programa.